Destaques do dia. Sobre a liberação de defensivos agrícolas, vamos conferir uma entrevista com o coordenador de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Agropecuária e sustentabilidade. Na última quinta-feira, dia 27 de junho, o ministro em exercício da Agricultura, Marcos Montes, participou da abertura do Fórum Internacional de Inovação para a Sustentabilidade na Agricultura e, na oportunidade, pediu união de esforços do governo e da iniciativa privada para combater a desinformação da população sobre o uso de defensivos agrícolas na produção de alimentos. De acordo com Marcos Montes, é preciso derrubar o discurso meramente ideológico que prejudica as exportações brasileiras, divulgando mais informações corretas para mostrar que os alimentos produzidos no Brasil são de ótima qualidade. Os repórteres Sabrina Caide e Washington Luiz conversaram sobre esse tema com Carlos Venâncio, coordenador de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura. Muito tem se falado sobre o aumento no número de defensivos liberados no Brasil recentemente. Venâncio, gostaria que você explicasse por que esse número está aumentando e se a gente está realmente com mais tipos de produtos disponíveis no mercado. Então, esse número vem aumentando devido a um trabalho das equipes técnicas aí de MAPA, IBAMA e Anvisa, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, uma série de normativas foram produzidas, houve um reordenamento interno na Anvisa, que foi muito importante para o aumento da produtividade da avaliação toxicológica dos agrotóxicos, e também tem outras ferramentas de trabalho recente, como o teletrabalho. A gente recebeu 5 novos técnicos aqui no Ministério da Agricultura para analisar pesticidas, analisar também produtos fitossanitários de uso aprovado para agricultura orgânica. Então, foram diversos fatores que permitiram a gente aumentar a produtividade do registro de agrotóxicos no Brasil. Agora, eu acho que o que é importante deixar claro é que essas moléculas já estavam no mercado. Então, elas já eram comercializadas, a diferença é que elas estavam na mão de 1 ou 2 empresas e que agora a gente tem um período de patente de 20 anos. Passado o período de patente, outras empresas podem pleitear e podem comercializar esse produto, desde que ele atenda a regra aí de MAPA, IBAMA e Anvisa e que o produto seja registrado. E o objetivo de liberar esses produtos genéricos, digamos assim, é qual? É fazer o produto ficar mais barato? É aumentar a concorrência no mercado, né? E até como uma ferramenta também de combate ao contrabando, por exemplo, porque são produtos que já são de domínio público, já são produzidos em vários países do mundo, não são mais protegidos por patentes e agora podem ter concorrência. O que ocorre no Brasil, em que pese a lei de patentes determinar 20 anos de proteção, muitas vezes esse período era maior no Brasil porque o registro não dava conta de botar o produto a tempo no mercado. Então a gente fez um levantamento recente que nos últimos 3 anos a gente teve quase 25 moléculas que já tinham patente expirada há muito tempo, mas eram comercializadas por apenas uma empresa, estavam no monopólio, em benefício dessas empresas que estavam comercializando sozinhas, enquanto os pleitos de registro estavam na fila. E agora a gente conseguiu resolver esse problema. Em 2019, chega a 211 o número de produtos registrados e recentemente foram registrados 42 produtos. Quantos desses são realmente novos no mercado, com fórmulas novas? A gente efetivamente só tem um produto novo, que é um ativo novo, um herbicida novo, que nesse momento vai chegar para a cultura do arroz, mas os outros produtos são produtos que já estavam no mercado, preponderantemente, inclusive, acho que é importante destacar que são produtos para uso industrial, então não são produtos para controle de pragas na agricultura propriamente dita. Uma grande maioria desses produtos, 29 desses produtos, são o que a gente chama de produtos técnicos equivalentes, que é quando o MAPA, IBAMA e Anvisa aprova o processo de síntese de uma determinada molécula. Então a gente diz que não produziu nenhuma impureza relevante, toxicologicamente falando, o processo está adequado e essa empresa, essa fábrica, poderia atuar aí na produção de produtos que possivelmente no futuro poderiam ser utilizados pelos agricultores. E Venâncio, o fato de haver mais tipos de defensivos disponíveis na prática faz com que os agricultores aumentem o uso nas lavouras? Não.
A gente precisa entender que o uso de agrotóxico está associado a uma praga, né? O que economicamente a gente chama de uma demanda inelástica. Então, a forma de você ter um mais uso do produto é quando você introduz, por exemplo, uma doença ou uma praga no país. Então, no caso da introdução da Helicoverpa parmígera, que é uma praga que ataca algodão, milho, soja, tomate, realmente houve um aumento de uso de agrotóxico a campo, porque você tem uma praga nova que o agricultor tem que combater, uma praga que assola uma larga área, né? São as culturas mais produzidas no território nacional. Então, nesse caso, sim, tem um aumento. Agora, quando a gente coloca mais produtos no mercado, né, principalmente de produtos genéricos, o que vai acontecer é que aqueles produtos vão disputar um determinado mercado, né? Assim como quando você vai, por exemplo, na farmácia, você tem diversas marcas de determinado medicamento, você não vai comprar dois, né? Você tem que escolher um daqueles, né, que você confia, um fabricante que você confia, realmente adquire ou escolhe uma daquelas opções que estão disponíveis. Até porque o custo desses defensivos é alto, né? E o agricultor não usa mais do que realmente necessário. Exatamente. A agricultura hoje, grande ou pequena, ela é um negócio. E o agricultor está querendo reduzir seus custos ao máximo. Então, o normal a campo, a gente vê os produtores usarem uma dose menor do que a recomendada, porque com isso eles estão economizando dinheiro e, teoricamente, estão maximizando os lucros deles, né? Então, os produtores querem usar o menos possível, né? Sempre que a gente vê hoje opções de produtos biológicos, produtos de baixa toxicidade, a gente vê uma aderência muito grande dos produtores a esse tipo de produtos, né? Sem dúvida que um mercado, como o próprio Ministério já falou, que cresceu mais de 77% a produção de produtos biológicos no ano passado. O produtor quer usar sempre menos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A ideia comum é que a desinformação sobre o uso de defensivos vai contra os países que podem produzir comida para ajudar a garantir segurança alimentar mundial e que o uso responsável das agrotecnologias é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e o setor privado. É preciso, então, entre outras ações, educar os agricultores sobre a melhor forma de usar os produtos. O coordenador de agrotóxicos e afins, Carlos Venâncio, explica como funciona o processo para a liberação desses defensivos. Desde a lei de 89, ela instituiu que o processo de registro ele é tripartite, né? Então ele envolve MAPA, IBAMA e Anvisa. O MAPA é o órgão registrante que concede o número de registro, emite o certificado, mas a gente só pode fazer isso mediante as avaliações dos três órgãos, né? Aí o IBAMA faz a avaliação do impacto ambiental, a Anvisa faz a avaliação de saúde humana e o MAPA faz a avaliação de eficiência agronômica. E só podem efetivamente chegar ao mercado os produtos que forem autorizados pelos três órgãos de forma independente. Então, se o IBAMA, por exemplo, restringiu determinada cultura ou restringiu determinada dose, essa restrição tem que estar presente no registro do produto final. Então, eu acho que é muito importante frisar isso, que o MAPA não fala sobre saúde nem sobre meio ambiente, porque tem órgãos técnicos de alta qualidade que fazem análises que estão alinhadas com o que existe de mais moderno no mundo. Então, o Brasil hoje, a gente faz o que a gente chama de ciclo completo de avaliação. A gente estabelece limite, a gente estabelece a ingesta diária aceitável, uma série de parâmetros que, por exemplo, nas Américas, os únicos dois países que fazem exatamente a avaliação que o Brasil faz é o Canadá e os Estados Unidos, né? Não tem nenhum outro país nas Américas, além desses dois, que tenham esse ciclo completo de avaliação, né? E por isso que o Brasil participa de fóruns como o OECD, como Códex Alimentares, né? Participa de forma atuante, porque como você faz esse tipo de avaliação, você tem propriedade para discutir os parâmetros e os avanços, as possíveis alterações nessas metodologia de avaliação. E essas análises são estritamente técnicas? As análises são estritamente técnicas, elas têm normativas muito herméticas, digamos assim. Então, a classificação toxicológica, ela é baseada numa matriz com base nos resultados toxicológicos e ambientais aí na classificação de cada órgão, e é um trabalho independente aí, executado por IBAMA e Anvisa realmente.
E se a gente comparar o processo de liberação desses defensivos aqui no Brasil com outros países, a gente pode dizer que aqui é mais rígido, mais flexível? Eu acho que é difícil comparar, são realidades totalmente diferentes, né? Agora, por exemplo, a gente sempre vê o Brasil sendo comparado com a Europa, mas a Europa é um bloco consumidor de alimentos, não produtor. A gente tem uma realidade muito diversa do que, por exemplo, a produção brasileira, os Estados Unidos, a Austrália, a própria Nova Zelândia, a China, que são países que desenvolvem a agricultura de larga escala, né, e precisam muito mais dos pesticidas do que a Europa. Agora, mesmo assim, é difícil comparar a realidade. Então, a gente tem alguns produtos novos aí para serem registrados para a ferrugem asiática da soja, que é a maior doença da maior cultura brasileira. Agora, por que a gente vai ter um fungicida para a ferrugem da soja na Europa se a gente não tem soja na Europa? Então, muitas vezes o registro ou não de um produto está ligado à necessidade, à extensão daquela cultura e a necessidade que a gente tem de usar determinada tecnologia. Então, eu dou um exemplo aqui, por exemplo, do benzoato, né, que foi muito questionado. O benzoato de amamectina, que foi registrado emergencialmente e depois teve seu registro convencional diferido, ele no Brasil está restrito a grandes culturas porque houve uma preocupação muito grande com a saúde do aplicador em relação a pequenas culturas. Mas se você olha na Europa, ele está autorizado para pêssego e maçã, que são culturas onde você tem uma exposição do aplicador maior do que tem, por exemplo, em grandes culturas, como produto sendo autorizado, sendo aplicado por equipamentos tratorizados, equipamentos automatizados. E ainda sobre esse assunto, segundo os dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil aparece em 44º lugar no uso de defensivos agrícolas, ficando atrás, inclusive, de vários países da Europa. Nós temos características aqui que precisam de mais defensivos que outros países, como você estava falando? Sem dúvida, né? A gente está no Brasil, é um dos poucos países do mundo que desenvolve uma agricultura tropical em larga escala. A gente tem umidade e temperatura alta, né, praticamente o ano todo, e isso favorece a multiplicação de fungos, de bactérias, de insetos, né, e também o crescimento de plantas daninhas. Ao contrário da Europa, por exemplo, onde você tem um período de um clima muito severo, onde tem 3 meses que fica congelado e aquilo controla naturalmente aquelas pragas. Mas é importante frisar que mesmo com essa necessidade, né, o Brasil apresenta ainda um grau de eficiência muito grande no uso desses produtos, né. O grande desafio do Brasil, sem dúvida, está na falta de informação e no uso incorreto, principalmente por pequenos produtores. Bem, Venâncio, resumindo então tudo que você explicou aqui, todo mundo pode ter tranquilidade em relação à qualidade e segurança dos nossos alimentos, né? Os alimentos são seguros, né? Esses resultados estão disponíveis, por exemplo, no relatório do PARA, que foi disponibilizado aí com os dados de 2013 e 2015. A Anvisa está trabalhando nos dados desse ano, a gente espera uma melhora nesses dados, significativa, né? Porque houve uma série de avanços, e então os alimentos são, o que a gente vê no Brasil é cerca de 1% de amostras acima do permitido, mas eu acho que é importante frisar que a avaliação da autoridade de saúde, que é quem tem competência para fazer esse tipo de avaliação, é que o nível de segurança dos alimentos no Brasil é adequado. A gente está trabalhando para melhorar a qualidade no uso dessa tecnologia que é tão fundamental para a produção brasileira. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.